Hello, people! Estamos aqui iniciando a gravação do nosso episódio número 5. E antes de eu, obviamente, colocar quem é uma convidada hoje super especial que tá aqui comigo, não esquece de ir no canal Yalabacash, curtir, comentar e compartilhar e se inscrever, obviamente. E no Spotify, não esquece de seguir. Lá no Spotify é diferente, você tem que clicar no botãozinho de seguir o nosso canal para poder acompanhar e receber logo as notificações assim que o episódio for ao ar. Lembrando que toda quarta-feira, às 20 horas, isso acontece. Então agora, eu quero colocar uma convidada super especial, uma profissional que eu tive a oportunidade de primeiro ver nos palcos, né? Estava presente no evento e pude vê-la palestrando e conhecer ela nessa oportunidade. E depois disso, começar a acompanhá-la nas redes sociais, gerar uma proximidade e ter hoje essa profissional sensacional que está aqui comigo, que é a Luísa Matos, que é sócia da Bain Company, no escritório aqui de São Paulo, e líder da prática de experiência do cliente para a América do Sul. Luísa, obrigada por você ter aceitado o meu convite de estar aqui comigo, para a gente poder partilhar e falar um Obrigado. pouquinho aqui com a turma sobre bastante coisa que eles vão ficar bem curiosos para poder saber exatamente quem é a Luísa. Super obrigada pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade de troca, né? Eu acho que esses eventos que a gente foi se cruzando, né? Os Sim. corredores dos palcos de CX. Acho que eu sempre aprendo muito também quando te escuto, quando a gente está ali debatendo. É uma comunidade, eu acho que bem ativa. Sim. Então, espero que seja aqui. Eu tenho certeza que o papo vai fluir. Vai fluir sim, vai fluir. Então, Lu, pra gente poder começar, e até para as pessoas também poderem conhecer, né, a Luísa, que a gente que é do mundo CX, né, obviamente a gente conhece um pouco mais a fundo, já tem essa proximidade, mas muitas vezes as pessoas que não sabem ainda quem é a Luísa. Então, coloca pra turma, explica quem é a Luísa que veio do mundo corporativo, do mundo acadêmico, e hoje está no mundo corporativo que teve Um um up aí, salto. um salto aí, um plot twist, como diria o povo. Então fala um pouquinho quem é essa construção Como da é? Luísa que começou, e muito jovem, começou já nessa trajetória do que hoje a gente fala tanto. Legal. Então, bom, vou tentar aqui dar uma jornada de como eu vejo, né? Que foi isso. Parece que ela até foi muito trilhada assim, de uma maneira planejada, Aham. mas ela foi acontecendo pelas paixões que eu fui identificando ao longo da minha carreira. Então, bom, eu sou carioca, né? Eu morei, cresci no Rio, e eu sempre tive uma paixão muito grande por tecnologia. Eu fiz engenharia eletrônica e computação. Lá na UFRJ, sempre por uma curiosidade de entender como é que tecnologia impactava a vida das pessoas. É, Entrei nesse mundo, mas eu percebi rápido que não era muito pelo tech, pelo hard, né, que a gente fala, Uhum. era muito para essa questão do que está por detrás, qual o problema que Sim. aquilo queria resolver. E nessa fase eu descobri a consultoria, né? E a consultoria, no final do dia, é você ajudar clientes a resolverem problemas Problemas. grandes, né? Então, eu comecei a trabalhar, fazer estágio em consultoria, depois eu fui fazer um mestrado em administração de negócios, porque aquilo da consultoria mais em tecnologia me deu um quê de, gente, eu quero entender qual é o problema, mas agora do CEO. Né? Eu quero ir e estar nas mesas mais importantes que as coisas estão sendo Uhum. discutidas. Fui fazer um mestrado em administração e aí eu conheci o mundo que a gente chama das consultorias estratégicas, né? Que é onde a Bain Uhum. atua. Então, a Bain é uma empresa global, a gente tem escritórios em mais de 60 cidades do mundo, é uma empresa que nasceu nos Estados Unidos e que trabalha aqui no Brasil, já tem mais de 25 anos o nosso escritório, mas sempre assim, com os CEOs, o C-level, tentando resolver problemas de estratégia, para onde crescer, em que clientes Uhum. focar, né? Para onde eu posso fazer uma parceria, um M&A, como que eu me torno mais eficiente. Ou seja, é uma carreira que é muito versátil. É aquela Sim. carreira que você quer ter depois que você saiu da faculdade, sabe? Uhum. Que é ativa, Porque né? é muito ativa, você vai sentindo na prática que você está construindo um cinto de ferramentas, sabe? Uhum. Aquele muito poderoso, você vai treinando várias musculaturas de resolver problemas. Esse Sim. é o grande ponto do consultor. Então, eu passei por muitas indústrias nisso. Eu passei por serviços financeiros, eu passei por varejo de moda, eu passei por mídia. E um belo dia, eu comecei a pensar assim, como é que daqui para frente, será que eu vou ter alguma especialização ou não?
E a primeira coisa que eu me dei conta é que eu sempre me interessava mais por aquelas indústrias onde eu conseguia entender uma jornada de uma pessoa real passando por Uhum. ela. E aí eu conversando com uma mentora, ela falou assim: olha, você gosta de coisas B2C. Falei, nossa, é verdade. Foram os projetos que eu me dei melhor. Eram Uhum. esses que eu conseguia, de alguma maneira, criar uma associação e falar, poxa, a pessoa tem essa necessidade, ela vai num banco para, no final do dia, pensar como que ela gera a vida financeira dela. Não Sim. é assim, né, a transação necessariamente. Uhum. E aí eu fui me interessando mais por novas metodologias que estavam aflorando, centrado nessa questão do usuário, Sim. né? Então, eu comecei a estudar mais sobre o que que é um desenho de jornada, o que que é o Human-Centric E isso a gente tá falando de que Design. ano? Só pra dar uma Olha, eu situada na comecei turma. a trabalhar, inspirar nisso mais ou menos em 2014, Aham. 2015. Aí eu comecei a fazer uns cursos que a Bem mesmo me proporcionava de design thinking, que nessa época tinha muita coisa de. E eu achava aquilo fascinante, assim, Uhum. seja pelos resultados que a gente alcançava, mas pelo próprio método organizacional de juntar pessoas de diferentes áreas da companhia, juntar pessoas que eram consultores e clientes, né? Sim. Me dava uma oportunidade de sentir que eu estava metendo a mão na massa ali. Então eu comecei a me engajar cada vez mais nisso. E aí, em 2018, eu me tornei sócia e fui convidada para liderar essa prática para Bem aqui na América do Sul. Uhum. Então, a partir daí foi ainda mais desafios, foram, né, ampliar o que que é ser uma empresa customer-centric, né, Uhum. pensar cada vez mais nisso. Sim. Mas eu sou uma pessoa de muitas paixões, então falei aqui muito de customer centricity, mas eu acho que muita gente aqui também às vezes me segue, vê que eu falo muito de healthcare, de saúde, Uhum. porque uma vez eu caí num projeto de saúde e se tem uma indústria, né, que é mais ou que deveria ser mais customer centric, é a indústria de saúde. É uma indústria, né, que tem cuidar da vida de uma Sim. pessoa, né? Então, é uma indústria fascinante. Então, eu também lidero dentro da Bem a nossa prática de saúde. E eu brinco que sempre quando eu posso juntar os dois lados do meu cérebro, o Tico e o Teco, É a saúde e junção que CX, você ama ali. assim, as pessoas vão falar assim, nossa, você não para de falar sobre isso. Eu falo, é verdade. Então, eu gosto muito disso. E dentro da Bem, a minha terceira grande paixão é pensar como que eu posso desenvolver mais lideranças femininas, né? Eu acho que quando eu vim numa faculdade que tinham eu e mais duas meninas num grupo de 50, né? Que é uma Era um engenharia universo muito eletrônica. masculino, E né? a verdade é que eu não percebia essas coisas, né? Eu não achava que tinha diferença. Aham. E aí eu fui, acho que amadurecendo, eu fui também ficando mais sênior e eu fui vendo qual era o papel que eu, como muitas vezes a mulher mais sênior, apesar de nova ainda na Uhum. sala, a mulher mais sênior naquela sala, qual era o meu papel de abrir oportunidades para Sim. outras mulheres virem. E depois que eu virei mãe de uma menina, né? Aí Acendeu que mais ainda. falei, poxa, agora eu virei, né, a pessoa que tá, obviamente, numa jornada de descobrimento relacionada a Uhum. isso, mas que é um tema que me cativa. E acho que diversidade e centralidade no cliente tem tudo a ver. Porque Sim. como é que você vai ser centrado no cliente se você só consegue ver as coisas a partir de um ângulo? Se Uhum. você não tem pessoas diversas ao seu redor para entender, né, como que eventualmente seu cliente está se sentindo, né? Então, a gente fala muito sobre isso. Então, eu acho que está tudo ali. São pessoas que me fascinam, né? Eu achava que era a tecnologia que me fascinava, Aham. mas no final do dia são pessoas. A tecnologia transforma o jeito que as pessoas se relacionam, Sim. né? Então, eu acho que é um pouco disso Um pouco dessa jornada que Exato. veio para a Luísa, que está nesse momento hoje de 2023, aí, fazendo toda essa construção. E é muito fascinante, tem alguns pontos que a gente vai falar com um pouco mais de detalhes, né, de enfoque aí no decorrer do podcast. Mas, por exemplo, a gente trazendo para o momento que você até colocou, né, no momento que você se tornou sócia ali, né, parte, né, da Bem. Como foi essa construção? Ou, tipo, foi algo que você
foi atuando para criar essa oportunidade ou foi uma oportunidade resultado de tudo aquilo que você promoveu e de entrega? Como é que rolou? É bem interessante isso, assim, acho que foi, para mim, pareceu muito orgânico conforme eu fui trabalhando. Eu acho que desde que eu fui estudar nos Estados Unidos durante 2 anos, foi uma oportunidade para mim que abriu assim os meus horizontes, mas nesse processo de fazer um MBA nos Estados Unidos, eu tive que escrever uma cartinha, né, de o que você quer fazer da vida, onde você Ah, se vê daqui a 10 anos e tal. E esse processo de escrever aonde é que eu queria chegar e até fazer um pouco do que a gente fala de um soul searching, né? De quais são as coisas que me motivaram, foi algo que eu achei tão rico que eu continuei meio fazendo, mais ou menos a cada ficou uma 2 anos. prática. Quase como se fosse uma resolução de final de ano, né? Então, Aquela o que eu caixinha vou que você coloca fazer? ali. E eu acho que eu sempre parava para pensar, bom, o que que eu aprendi nesse meu último ano, o que que eu tenho pela frente, como é que eu tô vendo, eu tô crescendo, tô interessada ainda pelo que eu Uhum. faço. E a carreira de consultoria é uma carreira intensa, né? A gente fala que o consultor, se cada projeto dura 3 meses, você tem que se tornar, né, um especialista naquele tema. Sim. É uma carreira que roda, sei lá, 3 vezes mais rápido do que uma carreira de mercado. Então, muita gente acaba falando: olha, é uma ótima escola, mas depois eu vou sair. E eu tinha essa dúvida, pessoalmente, né? Uhum. De será que isso aqui é uma carreira que depois, quando eu for Você quer um tempo mãe, mesmo vai dar e... certo, vai funcionar? E foi interessante porque eu falei, bom, eu não sei se eu não vou ser mãe agora e eu tô Uhum. aprendendo. Então eu fui aprendendo a lidar com a carreira, a gerenciar a carreira, e eu fui me interessando pelos desafios que ela me proporcionava. Então, no início, eu era consultora, eu tinha lá um trabalho para entregar, eu tinha uma oportunidade de estar na mesa do CEO, mesmo muito jovem, com vinte e Uhum. seis anos, estava lá discutindo, né, o que que eu achava do ponto de vista, né, de expansão. E eu falava, nossa, quando que eu ia ter oportunidade, né, de Aham. estar aqui? E aí depois eu virei gerente. E aí eu tinha um novo desafio, que era também desenvolver o meu time, era começar a me aprofundar em uma indústria, né, e começar a virar referência de conhecimento dentro da própria empresa. E aquilo foi parecendo, poxa, que legal, que Uhum. interessante, acho que eu estou aprendendo Uhum. também. E aí, mais ou menos nessa época foi quando eu comecei a trabalhar em saúde, e era uma prática que aqui no Brasil era relativamente pequena, a gente tinha uma atuação, mas o próprio mercado era um mercado pequeno, o mercado de saúde foi se Sim. profissionalizar, se consolidar, muito mais tarde aqui do que outros mercados, como varejo, como serviços financeiros, telecom, que estão muito acostumados a contratar Uhum. consultores. E eu achei aquela visão sistêmica do mercado de saúde super interessante. Aí eu comecei a escrever sobre, fazer né, um pouco de conteúdo, de reflexões sobre pontos de vista sobre para onde ia o mercado. Eu falei, gente, eu nunca escrevi nada na minha vida, uma página. O que é isso que eu estou gostando, O que que eu tá estou acontecendo aqui? escrevendo, né? Então, assim, eu acho que foram descobertas que conforme eu fui me aproximando do que era o próximo passo, eu parava, via e falava, poxa, isso aqui está me interessando. Uhum. E aí, não sei, eu acho que isso foi trazendo mais conhecimento, conhecimento foi trazendo mais oportunidades de eu conversar com clientes, e mais clientes foram trazendo mais projetos. E aquilo, no final do dia, foi um pipeline, né? Foi uma história para ser promovida. Então, acho que é difícil separar Sim. o que que foi o ovo, o que que foi a galinha, mas eu acho que foi um. Acho que o aprendizado foi a Sim. construção ao longo da história mesmo. Foi pelo que foi realmente durante toda essa sua jornada, né? Desde o primeiro momento que você iniciou, você acredita que toda essa sua entrega, de toda essa É. evolução, acabou se tornando ali uma consequência, tipo, por que não? A E se Luísa você me perguntasse, talvez eu não. Você achava que você ia ser sócia de consultoria? Eu falei, talvez, mas assim, não era algo que eu não era o tava. objetivo, O vamos dizer objetivo assim. era aprender. Sim. E eu acho que até hoje, cada hora que eu sento com um cliente novo, eu aprendo É um cada vez momento novo mais. de aprendizado para você poder seguir, né? Vamos dizer assim.
E dentro de toda essa sua trajetória, como você até colocou, né, com 26, estava lá com o CEO discutindo momentos de expansão, que são aqueles momentos que a gente vive, que a gente olha e você fala assim, nossa, não imaginava que fosse passar por isso e por essa oportunidade aqui. E você foi eleito também, jovem global. Fala um Sim. pouquinho, o que foi essa representatividade, esse presente, esse prêmio, né, que você recebeu? Então, eu acho que é menos um prêmio, é mais um convite para fazer parte de uma comunidade do Fórum Econômico Mundial. Se chama Young Global Leaders, então, jovens globais aí que estão, de alguma maneira, ajudando a liderar dentro de um espaço, né? E é uma comunidade muito vibrante. Por ano são eleitos 100 a 110 pessoas no mundo todo. E tem pessoas como eu, do mundo mais corporativo, mas tem muitas pessoas que vêm de impacto social, tem muitas pessoas que vêm da política, tem pessoas que vêm da filantropia. Então, é uma comunidade, para mim, que, de novo, foi quando abriu uma nova janela de aprendizado, Sim. sabe? Porque eu me deparei com um mundo onde até o próprio mundo que eu vivo, de Customer Experience, de Healthcare, teve uma nova significação, assim, né? Porque eu comecei a falar com pessoas que lidam com esses problemas em outros setores, em outros pedaços do mundo. Sim. Então, uma comunidade que a gente tem cursos, que a gente se junta para discutir problemas. Por exemplo, há um mês atrás, eu estava fazendo um curso sobre inteligência artificial e o impacto que a inteligência artificial generativa vai ter no mundo e em diferentes setores. Eu estava em Hong Kong com esse grupo discutindo como que isso acontece. Então, foi acho que um reconhecimento bacana. Acho que a gente, até dado que a gente abriu aqui a discussão falando de diversidade, como mulher, a primeira coisa que eu senti, eu falei assim, eu não devia estar aqui. Uma mega síndrome do impostor. E eu falo, né, mulheres têm muito mais isso, e me senti muito assim. Eu acho que até hoje, quando eu sento do lado do ex-ministro da Saúde da Alemanha, que estava lá lutando no Covid, eu falo, caramba, será que eu devia estar aqui? Aí eu paro e penso uma frase que eles falam muito assim, se a gente está aqui, é para ter a oportunidade de contribuir e trazer um ponto de vista diverso para um problema. Né? Então, tá bom, Luísa, vamos lá. Então, vamos agregar. Você pode não sentir que você devia estar aqui, mas agora que você tá, vamos contribuir de uma maneira. Então, é uma oportunidade. E conheço muitas brasileiras fantásticos que também atuam, que estão hoje dentro desse fórum. Nesse fórum. É muito, muito bacana. Não, bacana. E, tipo assim, isso já tá há quanto tempo que você tem com essa atuação? Eu entrei em 2021, então no meio da pandemia, aquela loucura de pandemia. Caraca, ainda não tinha, a gente passou pelo lockdown bem grande, 2020, mas 2021 ainda a gente permanecia em todo esse ápice. Entrei, então eu fui conhecer muito dos meus colegas em 2022 mesmo, quando a gente começou a fazer fóruns, né? Então, tive a oportunidade de estudar políticas públicas em Harvard com esse grupo. Fui para Hong Kong para falar de inteligência artificial. Então, são temas sempre muito atuais que estão sendo trazidos. Temas como a diversidade. Que estão aí preocupando líderes do mundo, né? E são temas tão complexos que faz muito sentido você discutir eles numa comunidade diversa. Né? Porque não vai ser uma coisa que alguém que sempre viveu naquele problema vai resolver, né? Então, que vai promover a solução de saber exatamente como conduzir ou como agir. Exato. Muito interessante. E tem até alguns pontos que você colocou aí, que quando a gente for falar especificamente sobre essas áreas, eu quero trazer, mas você trouxe uma ótica para mim que fez muito sentido sobre esse ponto da gente pensar em como atuar na centralidade do cliente se eu não estou em um ambiente diverso. Acho que isso para mim aqui, acho que valeu o podcast. Eu acho que dá para encerrar aqui, entendeu? Porque, cara, tipo assim, de verdade, eu tenho muito esse olhar, desde quando eu iniciei também a atuação no mercado, sobre essa parte do relacionamento com o cliente, e desde quando eu comecei a ter esses primeiros contatos com clientes, eu comecei a sempre pensar em como eu poderia solucionar aquilo para ele, ou seja, de efetivamente entregar uma solução.
Esse sempre foi o meu objetivo, né? De resolver o problema da pessoa e resolver para que ela não precisasse voltar mais. Então, sempre tive esse olhar, pô, de que forma a gente pode melhorar o processo para facilitar aqui, né? De que forma a gente pode ir criando, desenvolvendo. E foi assim que realmente eu fui me lapidando e me desenvolvendo e cada vez mais entrando para essa área. Mas essa ótica do que você trouxe, ainda mais pela temática do que a gente vem enfrentando hoje, do ponto de diversidade e como nós vamos encarar um mundo diverso de clientes se a gente não está dentro de uma própria empresa que tem uma diversidade. Isso acho que vale muito, muito realmente para que as pessoas possam pensar sobre isso. E reconhecendo que cada indústria, né, cada empresa tem um ponto de partida bem diferente com relação a isso. Eu tenho visto evolução. Acho que ainda falta muito para a gente chegar aonde a gente quer chegar. Mas eu acho que é interessante isso, que no final do dia, até quando a gente fala muito sobre o impacto de você ter, né, um grupo de colaboradores, né, diverso, feliz, satisfeito, que recomenda aquela empresa, qual é o impacto que isso tem no ter um cliente que recomenda aquela empresa? A gente já fez isso, estatisticamente, é uma regra que se comprova. Então, e a gente sabe que ambientes mais inclusivos e que têm mais diversidade, também fiz um estudo aqui no Brasil, inclusive, que isso aumenta em 4 vezes a sua capacidade de inovação. Né? As pessoas falam, olha, eu sinto que eu posso desafiar o status quo, eu sinto que eu posso trazer uma coisa diferente, né? E aquelas pessoas que estão em ambientes diversos e, ao mesmo tempo, inclusivos, porque também não adianta ser diverso e não ser inclusivo, falam isso 4 vezes mais de quem não está. Então, assim, se a gente precisa, e se os problemas só pioram, ou só ficam mais complicados, você precisa de mais diversidade, você precisa de pessoas sentindo que, sim, estou numa empresa, né, que é diversa e que mais do que isso, mais do que ser diversa, que o meu ponto de vista, que a minha identidade única vai ser respeitada ali dentro e que, portanto, eu posso me colocar e trazer um ponto de vista para uma discussão, que pode ser que esteja certo ou errado, mas que eu possa trazer aquilo para a discussão, né? Então, a gente fez dentro da BEM, dentro da nossa prática de diversidade, equidade e inclusão, um estudo sobre isso, para tentar até trazer números para tangibilizar por que vale a pena você investir, né, em diversidade, em equidade, em criar e esse espaço e ter Exato. isso. Não, muito, muito interessante quando você menciona sobre esse ponto, né, do colaborador poder olhar isso. Hoje, antigamente não era tanto, né, mas hoje, antigamente era só a empresa que escolhia o colaborador. Né, como eu falo e sinalizo, até no livro eu trago esse papel, que um dos pontos hoje do colaborador é ele realmente, né, a pessoa, na verdade, quando ela vai olhar uma empresa, ela analisa vários fatores e vários parâmetros até para saber se ela quer fazer parte daquele universo. Ela olha a cultura da empresa, ela vê quais são os princípios que a empresa pega, ela vê o posicionamento da empresa perante N fatores de discussões hoje que nós temos aí, né? Justamente pela questão de diversidade e equidade. Então, assim, as pessoas estão olhando para isso até para saber, poxa, essa é a causa que eu quero abraçar. Você observa muito isso? Não, e observa e a gente mensurou. Então, essa pesquisa que a gente fez e depois eu compartilho, ela mostra que hoje, aqui, a gente fez esse estudo no Brasil, na Colômbia, no Chile e na Argentina, mas que isso já é um dos critérios-chave de decisão de aonde eu quero trabalhar, né, para mais de 60% das pessoas. E se você olha também quebrado por diferentes populações, né, representativas de diversidade, esse número ainda salta. Então, assim, no final do dia, isso é importante, né? A inclusão, se sentir incluído, acho que teve também uma ressignificação do que é isso. Porque todo mundo falava assim, se sentir incluído numa empresa é você ser tratado bem. Acho que hoje em dia não é mais isso, né? Ela é você ter oportunidade de crescer. E oportunidade de crescer tem a ver com você receber feedback. Então, feedback é a primeira coisa que mais aparece como um fator decisivo de inclusão entre todas as comunidades que a gente viu.
né? É Que óbvio, é interessante. você ter linguagens inclusivas, é você mostrar que você tem políticas ativas Sim. para perseguir aquilo, é você ter mentores mas essa visão de quando a gente pede para as pessoas definirem o que que é inclusão para Uhum. você, né? Aparece muito isso de oportunidade, é crescimento, e isso aparece mais forte no Brasil do que no resto do mundo. Caramba. É muito interessante. Muito curioso mesmo, muito curioso. E até aproveitando você falando bastante de pesquisa, que você deve falar, a Luísa fala A gente bastante fala sobre muito de pesquisa, número. sobre dados aqui, sobre É a números. vida de consultora. É, e eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por dados, é uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo assim, a empresa, se ela não tiver realmente ali os dados, né, e não tiver a numeração, a gente não consegue nem ter tomada de decisões, a gente não consegue ter Sim. clareza realmente do que você vem fazendo, você vem executando. E para quem de repente não conhece, não sabe, é até bom falar um pouquinho, porque a gente vai falar um pouco mais, aprofundar. Fala, pessoal, o que que é realmente a atuação da Bain Company hoje no mercado, né? O que é, não só no mercado no Brasil, como no mundo, o que que ela realmente trata, né? Quais são as soluções que hoje ela traz, que são até essas pesquisas, né? Que a Luísa tá falando Sim. aqui tudo isso é feito pela Bain. Coloca a magnitude, porque para quem ainda não conhece, né? Porque eu acho difícil, mas a magnitude da Bain Company hoje no mercado e Tá. principalmente pra gente ter esses resultados que você vem trazendo aqui pra gente. Legal. Então, bom, como eu falei, a BEM, ela tá fazendo 50 anos no mundo, 25 anos fizemos no ano passado aqui na América do Sul. E a gente trabalha com aqui as grandes empresas que fazem parte desses índices, por exemplo, as 500 maiores empresas da Fortune, aqui no Brasil também, né? As Uhum. maiores e melhores. E a gente atua em todas as indústrias que vamos dizer são representativas aí do nosso PIB, né? Mas obviamente a gente tem especialistas, sócios que se dedicam àquelas indústrias e que estão estudando quais vão ser as grandes disrupções que aquela indústria vai ter, quais vão ser os grandes desafios pela frente. Então a gente sempre está muito ali no que tem de mais novo, né, Uhum. naquela indústria, e quais são aquelas ferramentas que, do nosso ponto de vista, de fato, ajudam os nossos clientes a entregar resultados extraordinários, né? E a Uhum. gente mensura o nosso resultado, né? De algumas maneiras também, que o que a gente está se propondo a fazer e entregar para o nosso cliente, né? Tenha 10 vezes mais valor econômico para ele, pelo menos, do que foi pagar o nosso trabalho. Envolvendo, né? O Exato. investimento 10 vezes mais. Como se fosse o Legal. ROI, né, do nosso Aham. trabalho. E eu acho que um dado interessante é que mais de 80% dos nossos clientes são clientes recorrentes. Ou seja, é o valor, né, de você entregar um trabalho bem feito e ter um promotor. E Uhum. acho que isso linka com uma prática que a gente aplica dentro de casa, que é ter essa centralidade no cliente, que é construir uma economia baseada na lealdade, na promoção, né? Então, uma Uhum. das práticas que é muito forte dentro da BEM, além do estratégia, né, planejamento estratégico que Sim. a gente fala, a prática de centralidade no cliente, estratégia de cliente. Então, a gente trabalha muito com as organizações nesse sentido de qual é o cliente que eu quero atender, como é que ele é, como é que eu crio uma proposta de valor diferenciada para ele versus a minha Uhum. concorrência, né? Como é que eu vou não só resolver as dores do hoje, mas também pensar, né, no que vai vir pelo futuro, né? Que a gente chama de Sim. uma visão future back, né? O que vai acontecer lá na frente que eu preciso começar a criar competências hoje para resolver. Sim. E é dentro desse mundo que eu acabo fazendo muitos projetos relacionados à estratégia do cliente, ao Net Promoter Score, o NPS, que muita Uhum. gente não sabe, mas foi criado por um É, sócio da eu ia, BEM, né? eu ia falar sobre isso justamente, como você mencionou, né, sobre essa questão da tratativa e esse foco da BEM realmente no cliente, e a BEM é uma empresa que sempre teve essa questão de mensurar os seus resultados pelo sucesso do cliente. E eu ia Sim. justamente fazer esse questionamento, se por essa proposta, por esse objetivo, foi que veio, então, a criação dessa ferramenta, ela vem em consequência disso? Olha, Fala um pouco é dessa relação e interessante, essa porque vida do a gente Fred. sempre, a gente mede o NPS dos nossos próprios clientes.
Mas isso é bem interessante, assim, acho que isso foi evoluindo. A gente mensura muito o nosso resultado pelo resultado do nosso cliente, sim. Então, eu me lembro que a gente tinha um escritório até da Bem, que a gente entrava, saía do elevador, assim, e tinha, né, o gráfico da evolução do mercado de ações, Aham. e em vermelho o gráfico dos nossos clientes. Né? Olha que massa. E como que a gente entregava 4 vezes mais resultado, os nossos clientes, né, entregavam 4 vezes mais resultado do que o mercado. Aham. Então, isso sempre foi um motivo de muito, muito orgulho. Eu acho que hoje a gente não mensura mais valor apenas pelo valor econômico, Aham. né, e pelo que está no mercado de ações. Então, a gente mensura por várias outras maneiras. Mas, sim, essa prática de centralidade no cliente, você falou o nome do Fred, né? Então, Fred Heikel, que é um papa da Isso. Pra centralidade quem no não cliente. sabe, tá, gente? Só pra mostrar, até aqui a Lu vai falar um pouquinho mais, mas o Fred, que é a pessoa, né, que foi o que desenvolveu, ela vai falar um pouco sobre esse estudo do que o fez chegar realmente nessa métrica do NPS, que com certeza você que tá acompanhando a gente já ouviu falar, ou já respondeu em algum local que você foi, ou já recebeu isso como uma janelinha ali navegando por um site, se você responderia, né, se você encaminha, se você indica o uso daquela ferramenta, daquele site, daquele local, daquele mercado, enfim, porque as pessoas usam nomenclaturas diferentes, para algum amigo ou algum familiar. Então a Luísa vai falar do que é o Fred nesse momento, como que o Fred contribuiu muito pra gente hoje no mundo do CX, experiência do cliente, quando ele teve esse gancho de desenvolver essa ferramenta. Esse gancho. Então, bom, Fred, super inspiração, né? É um mentor para muitos de nós dentro da Bem. É um benefício a gente dizer que o NPS está no nosso DNA, tá na nossa criação como Bem, de uma maneira muito, muito forte. Então, o Fred, ele sempre trabalhou nessa visão de como ajudar as organizações a criar estratégias centradas no cliente que sejam robustas. E é interessante porque ele mesmo fala logo no iniciozinho do livro, esse é o 5º livro que ele escreve sobre o tema. O primeiro dele nem foi o livro onde surgiu a palavra NPS, mas o primeiro, em 1996, fala sobre a economia da lealdade. Então, ele até brinca, fala, olha, quando eu comecei a falar sobre isso, eu achava que se eu viesse com um papo muito de ser centrado no cliente, assim, Wall Street não ia muito comprar, sabe? Então, essa visão de que o capitalismo financeiro, né, ele precisa de indicadores financeiros para ser movido. Business, né? Exato. E aí, ele entrou, né, numa jornada de comprovar, de novo, consultor com números e tudo mais. Consultores sempre disruptivos. Né? Como que você ter clientes leais se traduzia em resultados financeiros, né? E aí surgiram métricas como o Customer Lifetime Value, como que você, de fato, consegue ver que um cliente que é leal, ele, na verdade, ele compra mais produto, ele vem mais vezes, ele recomenda mais, ele sai menos, ele churneia menos. Então, isso já vinha desde ali 1996, quando ele escreve o primeiro livro. E tinha uma questão que era assim, ótimo, como é que eu mensuro isso, porém, de uma maneira simples, para eu dar uma ferramenta de trabalho para quem está na ponta, saber se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, como é que eu encurto ciclos de aprendizado e crio uma mecânica simples das pessoas entenderem dentro de casa se precisam ajustar as suas tratativas, as suas maneiras de se relacionar com o cliente. Seja ali da linha de frente, no atendimento, seja em questões mais estruturantes mesmo, né? De produto, de tecnologia, né? É o que a gente fala assim, dos features que você está oferecendo. Então, ele falou assim, bom, mas então vamos pensar qual que pode ser essa métrica. E aí é óbvio que começou a testar pesquisas que já existiam no mercado, como, quão satisfeito você está com o produto X ou Y, quão satisfeito você está com um determinado serviço. E ele via que era uma métrica que correlacionava pouco na prática, explicava pouco do comportamento do consumidor. Não trazia a resposta que era ainda o que estava Não dava. buscando. Então, você via organizações com notas muito altas de satisfação, mas que no final do dia não eram líderes no seu mercado. E o nosso ponto era falar assim,
qual é o secret sauce ali Aham. de quem é líder? E a gente começou a testar várias pesquisas e tal. E aí, ele chegou ao que a gente chama da A Pergunta Definitiva, que aí Uhum. foi o terceiro livro que ele escreveu. Em 2006 saiu o livro, mas em 2003 foi quando foi cunhado o termo ali na Harvard Business Sim. Review, que foi o Net Promoter Score. Então, o NPS esse ano faz 20 anos de idade. Nossa, é maior de idade, e tá completando 2 décadas. Exatamente. Caramba. Então, o NPS, né, veio como uma métrica que era, então, qual é a probabilidade de 0 a 10 de você recomendar um determinado serviço, Uhum. produto ou empresa para um amigo ou um colega. E por que que ela deu a maior correlação? Porque a gente conseguiu ver e destrinchar que você recomendar algo para um amigo ou um colega, ele carrega uma questão, inclusive emocional, de você falar assim: bom, será que aquele produto agregou tanto para minha vida, mais do que eu paguei monetariamente Uhum. por ele, a ponto de eu falar para alguém, né, que eu ligo Me para atrelar alguém com aquela que eu vou empresa ou com me aquela associar marca. com aquilo, eu vou, né, colocar o meu capital social. E no final do dia a gente fala, poxa, capital social parece um negócio assim. Não, todo mundo tem o seu capital Sim. social no seu círculo Uhum. pessoal, certo? Então, foi bem interessante, porque aí foi uma métrica simples, é uma pergunta simples, que foi criada, então, em 2003, e de lá para cá, a verdade é que explodiu. É uma métrica open source, então todo mundo começou a usar para a mensuração dos seus próprios NPS internamente. E hoje, né, mais de 2/3 das maiores 1.000 empresas do mundo aplicam. Mas é interessante que também a gente sabe, você falou, ó, todo mundo já recebeu pesquisa de Sim. NPS. Agora, também sei que muita gente já recebeu aquele coisa assim, olha, você vai receber uma pesquisinha, dá uma ajudinha, né? Assim, ou se você, assim, achar que tem alguma coisa ruim, fala comigo antes Uhum. de botar. Então, assim, também foi uma métrica que ao longo do tempo foi um pouco maltratada, Uhum. né? Então, que a gente fala, poxa, mas o NPS dessa empresa nada a ver, tá tão alto assim. Aí eu começo a perguntar, mas você sabe como que foi medido? Você sabe Sim. se foi uma métrica duplo cega, né? Que você Uhum. mensurou versus a concorrência. Você sabe se teve uma amostra? Quando foi perguntado? Então, tem uma técnica Sim. certa para se fazer isso, né? Se você quer que a ferramenta seja uma ferramenta acurada. É menos sobre a vaidade de ser o primeiro, o segundo, botar lá no seu reporte A, B, Plaquinha lá C, na D. parede. É muito mais sobre ter, né, uma ferramenta de trabalho mais acurada possível. É como se você estivesse Sim. dirigindo um carro em altíssima velocidade. Você quer que o teu velocímetro, que o teu giro, eu não sou muito boa aqui do carro, mas assim, que o teu painel ali do carro seja o mais acurado possível. Você não Sim. quer dirigir sem saber esses números, Uhum. né? Então, muito desse último livro vem de, poxa, vamos voltar às origens. Vamos voltar ao porquê que a gente está fazendo isso, né? No final do dia, eu quero conquistar a lealdade dos meus clientes. Esse é o propósito, por isso que o livro chama Vencendo com Propósito. Muito bom. Tá bom. Como é que eu faço isso? Eu preciso de ferramentas de trabalho. E acho que hoje o nosso papel como líder, quando eu converso com meus clientes, você está instrumentalizando o teu time para que eles consigam, né, fazer o melhor trabalho possível Sim. deles? E isso, né, é uma das grandes fontes de inspiração para uma empresa que fala, poxa, eu estou conseguindo entregar, atuar em cima do que o meu cliente quer. E não é só a linha de frente. Uhum. Né? Cada vez mais isso está vindo para quem está no Entrando em antigo toda a corporação. backstage. Sim. Porque hoje quem entrega muitas vezes dentro das organizações o produto é o antigo backstage, Uhum. é a tecnologia, é o Sim. time de marketing que está ali. Então, como é que eu trago isso, inclusive, para os teus times, né? Então, a gente fala, tá lá no OKR do teu time ágil, o NPS.
Deveria estar, Uhum. né? Porque no final do dia todo mundo deveria ter visibilidade, não é só quem lida com o cliente. Então, acho que essa jornada, Fred fala muito sobre isso, de que ele queria voltar, e acho que com mais maturidade, né, e pessoal dele, e também de que o mercado saiu dessa visão do capitalismo financeiro, Uhum. né, tem muitas críticas com relação a isso, a gente passou por muitas crises Sim. desse capitalismo financeiro, voltar ao que a gente chama do capitalismo do cliente, Uhum. né? Como é que você cria o que a gente chama de um ciclo virtuoso, um flywheel de, olha, eu entrego um produto bacana, eu tenho um serviço bacana, aquilo encanta o meu cliente, ele vai me recomendar para outras pessoas, ele vai voltar, ele vai me dar um feedback bacana, aquilo inspira o meu colaborador. Um Uhum. colaborador inspirado, ele vai gerar produtos bacanas, ele vai servir de uma maneira bacana. Eu crio um flywheel, né? Aquela rodinha vai rodar, e eu vou gerar o que no livro a gente introduz uma nova métrica irmã ao NPS, complementar para você medir, inclusive com seus dados internos, que a gente chama da taxa de crescimento conquistado, que é o quanto mais essa rodinha gira, Uhum. você está conquistando o cliente, você não está comprando o cliente, Uhum. né? Você está gerando um marketing orgânico Sim. que traz mais resultado para você. Sim. Então, é óbvio, nenhuma crítica aqui ao marketing. A gente precisa Uhum. Sim. sempre. É É necessário para fazer tudo, necessário mas. você chegar a mais gente, mas se o teu mix de cliente conquistado é maior do que o teu mix de cliente comprado, que veio por esse Uhum. caminho de recomendação, que está há mais tempo com você, o teu retorno vai ser maior. Você Com vai certeza. poder investir em produtos mais disruptivos, você vai conseguir fazer coisas mais além do resolver as dores do hoje, Sim. sabe? Sim. Não, e é muito interessante até você falando isso, Lu. Eu tô aqui assim, não sei vocês aí, gente, mas eu tô aqui assim, fico aqui paralisado ouvindo, porque eu tô aproveitando pra aprender pra caramba. Eu tô aproveitando pra isso. Tô aqui com a fonte, pra poder expor exatamente pra gente que nos detalhes, né, o que tá por trás, né. Então, assim, aconselho muito, tá, pra que vocês possam, para o pessoal que é muito envolvido, não é aconselho, não digo nem só pro pessoal que trabalha com a área de CX, acredito que é um livro que leva um conhecimento pra todo Para mundo que é de negócios, pra líderes, líderes, que estão aí à frente de algo dentro do mercado que realmente leia, até para conhecer bem a aplicabilidade dessa ferramenta. Antes da gente entrar aqui no ar, eu e a Luísa, a gente estava trocando uma ideia e falando sobre essa da usabilidade, né, do NPS hoje no mercado e por tantas pessoas, mas que por vezes a falta do conhecimento do que necessariamente é essa ferramenta pode te levar a uma aplicabilidade que não é a correta. uhum, Então, como a Luísa falou aqui por várias vezes, ela é uma ferramenta que ela busca trazer para que você conheça a lealdade do seu cliente com o seu negócio. Então, a gente tem muito, a gente precisa se atentar para a semântica, né, do negócio, que não é satisfação, que é lealdade. São coisas é. diferentes. É um outro nível, né? Eu acho que essa lealdade do cliente é até interessante, porque você pode ter o cliente que não ficou satisfeito com aquela determinada interação que você teve, mas se ele é leal, ele provavelmente vai te escrever. Ele vai falar, ele vai trazer na pergunta, pô, vocês deviam ter feito aquilo. Eu até falo, olha, não olha só para os teus detratores, olha para os teus promotores que escreveram muito nas tuas Uhum. pesquisas. Provavelmente eles estão te dando ali uma fonte riquíssima de insight de clientes que potencialmente estão a risco, né? Sim. Clientes que você está talvez desagradando. A lealdade, ela é algo que demora para se construir, né? Você Uhum. vai construindo ela aos pouquinhos, você vai reforçando ela. Então, ela tem um tempo, ela não é do dia para a noite. Sim. Você precisa de muitas, o que a gente chama momentos da verdade bem-sucedidos, Sim. né? Onde você realmente consiga fazer diferença. E você também tem que evitar aqueles momentos de destruição, da destruição do seu relacionamento. No final do Uhum. dia, é uma visão de relacionamento. E o livro fala muito sobre isso. Será que você está conseguindo construir um modelo de negócio baseado em bons lucros?
né? O lucro que está gerando valor para o teu cliente. Acho que um spoilerzinho do livro, para só instigar mais pessoas a ler, o Fred fala que quando ele estava começando a pensar o nome do Net Promoter Score, o primeiro nome foi Net Enriched Lives, que é o número de vidas enriquecidas por aquele produto. Ou seja, que alguém que está enriquecendo é porque ela pagou por um serviço, mas recebeu muito mais. Agregou, Né? agregou muito em Exato, retorno. então aquele produto gerou muito mais valor. Sim. Mas, de novo, ele falou, poxa, achei que aquilo não ia colar naquela época. E aí ele Era, virou essa era muito história... capitalismo ainda na oportunidade. aí virou essa história de ser o promotor. Então, é interessante isso. Mas será que você está conseguindo gerar lucros bons? Ou você tem na tua base, né, muitos lucros ruins, ou seja, aquilo que gera valor para você, mas que está ali, né, não sendo percebido como algo valioso para o cliente. Tarifas Sim. escondidas, a gente fala dos contratos, né, de lock-in, né, coisas que até no princípio, se o mercado só se joga assim, você vai ver um NPS baixo, mas não tem outra alternativa, até que vem um disruptor. E eu acho que a gente já viu muitas indústrias sendo disruptadas por, né, novos entrantes, Sim. que vieram com outro pensamento, que vieram com uma maneira de abordar diferente, né? E que conseguiram criar um modelo de negócio muito mais baseado em lucros bons, Sim. né? E sustentáveis. E o que a gente vê é, outra dica, capítulo 5. Tem um monte de número lá. Se você tem um chefe que gosta de dados, gosta de aproveita. dados. E não tem um chefe que não goste de E dados. que sim. não confia que estar centrado no cliente traz valor, a gente prova ali que o retorno para o acionista de empresas que são líderes em NPS é muito maior de quem não é. Então, né, e se você pegar na média, é 2,2 vezes maior. Ou seja, você vai ter um retorno maior do que o restante do mercado. Então, ser centrado no cliente vai trazer valor para o acionista. Eu não estou falando aqui também, vai lá, só entrega o que é o cliente e que se dane, né? E você não vai ter investidor, você vai quebrar. Não, não é isso. É que estar centrado no cliente é o caminho mais sustentável e direto para você ter uma empresa bem-sucedida no tempo. Exatamente. Nossa, assim, sua colocação agora foi fundamental, tipo assim, fechou numa visão para que as pessoas realmente elas possam ter essa compreensão, porque o questionamento, e o que a gente vê também, que muitas pessoas às vezes colocam, né, e as perguntas, eu não sei você, mas provavelmente alguém também te perguntou isso, como que eu consigo apresentar ou mostrar que vale o investimento para poder agir centrado no cliente, né? Tem muita gente que tem ainda essa dificuldade de como conseguir, né, mostrar que efetivamente você ter essa visão, você colocar a sua empresa voltada, né, colocando o cliente ali como um ponto estratégico para suas tomadas de decisões, para aquilo que você quer desenvolver, que isso realmente é rentável. É verdade. E que isso é uma construção para uma manutenção de uma empresa para ela perdurar durante muito tempo. E olha, isso é um desafio, eu acho que hoje na comunidade de CX. Eu fiz um fórum não tem muito tempo, que a gente chama o NPS Loyalty Forum, com mais de 100 executivos aqui no Brasil. Então, tinham várias empresas que estão dedicando tempo a isso. Acho que em CX a gente viu um mega boom na época da pandemia, porque todo mundo teve que migrar para o digital. E aí, ninguém estava preparado para o que é uma boa experiência digital. E aí, foi muito dinheiro para isso, foram muitos projetos, e nem todos esses projetos se mensuraram, ou foram até pensados e estruturados de uma maneira a ser mensurado. E eu acho que hoje a gente está vendo um mercado muito diferente, é um mercado que economicamente está muito difícil. Eu converso com muita gente de CX, o orçamento de CX reduziu muito, e tá todo mundo perguntando, mas e aí, vale a pena? Não vale a pena? Então, eu acho que também tem a gente fala um call to action aqui para o profissional de CX, que é, gente, vamos realmente tentar entender e priorizar realmente o que vai mover o ponteiro. E como é que se demonstra isso, né? Então, a gente trabalha muito com os nossos clientes em criar o que a gente fala, qual é o caminho para a liderança? Quais são os episódios
que são mais críticos, que doem mais? Quais são aqueles episódios que acontecem com mais frequência? Quais são aqueles episódios onde a tua distância versus o concorrente ou qualquer empresa que o teu cliente Sim. perceba como uma alternativa a você, Sim. que muitas vezes não é a definição que as empresas têm de concorrente, Uhum. qual é o que tem maior gap? E a partir daí, ter uma visão mais humilde de, poxa, como é que eu posso, então, juntando essas três coisas, né? A emotividade daquele episódio, a frequência dele, o gap, criar um plano de atuação. Olha, a gente deveria estar focado em fazer essas coisas. Aqui eu deveria ter um resultado. Pilotar as coisas, ter, né, de fato, um time ágil ou um time multifuncional, porque também o ágil às vezes já caiu numa banalidade do nome de, assim como o NPS foi uma metodologia, infelizmente, muito maltratada, né, por pessoas que não sabem usar e que botaram Então, criar um time multifuncional, mas que tenha as métricas certas para ir calibrando e medindo isso. Porque eu acho que hoje o escrutínio que eu sinto, inclusive dos meus clientes, falando assim, mas vale a pena eu investir num programa de Sim. transformação Eles questionam também. digital? Esse mesmo questionamento eles fazem. Claro, e aí eu tenho que mostrar os números e eu tenho que dosar, né? Então tá bom, por onde eu começo que eu vou conseguir também demonstrar resultado mais rápido para ter pequenas vitórias, criar um momentum interno, né? De, pô, tá dando certo. Então vamos lá, vamos fazer mais. Vamos, às vezes, começar por um produto que é menor, por uma operação que é mais simples, e aí eu vou orquestrando essa transformação, né, de uma maneira mais ampla. Então, o Net Promoter System, né, que é essa visão de pegar uma métrica e jogar ela dentro de um sistema que está a favor de ir criando mudanças internas, é algo importante, mas eu sinto que teve um hype ali, eu acho que 2020, 2021, que era, vamos digitalizar, a omnicanalidade deu uma super acelerada em vários segmentos do mercado, ou uma redefinição, e as pessoas estão falando assim, tá bom, foi ótimo, foi importante, muita gente, né, passou por essa transformação, mas agora o orçamento está mais apertado. Sim. Então eu preciso também, como profissional de CX, ter uma visão estratégica de o que vai ajudar a criar mais lealdade nesse cliente. E como eu mostro lá, tá bom, então o cliente que passou por essa jornada, ele de fato fechou o carrinho mais, ele de fato comprou mais, ele de fato recomendou, eu consegui ativar o meu promotor? Sim. Então, pensar nisso e trazer, se municiar, né? Eu acho que o profissional de CX está sendo mais demandado analiticamente também. Sim. Eu acho que e esse ponto que você colocou agora analiticamente é o ponto que eu vejo principalmente para a atuação de quem hoje, né? A gente está nessa área de experiência do cliente, é ter o total conhecimento e domínio sobre essa questão de dados. Precisa compreender quais são importantes, como monitorar e como analisar, porque eu acredito que é o divisor realmente para você não só efetivamente colocar em ação e trazer e apresentar o resultado para a governança, porque sim, gente, a gente está a gente não está em empresas filantrópicas, nós estamos em empresas que precisam de lucro e, obviamente, ele quer ver o resultado que vai trazer daquilo financeiro. E vão ser através desses dados que vai conseguir transparecer isso. Então, para quem está nesse meio e realmente não buscar ter o conhecimento de dados analíticos ali, eu acho que não tem sustentabilidade. Eu acho que não sustenta. Concordo. E eu acho que é verdade que agora nós temos muito mais dados, né, do que a gente tinha antes, porque com as jornadas digitais, aquele cliente, ele tá deixando rastros, né, pela nossa... Cada caminhozinho que ele vai indo ali, vai deixando então, alguma assim, coisa. como é que eu olho para isso, né, como é que eu analiso isso e tiro insights dessa visão, né? E é até interessante porque algumas pessoas já falaram assim, mas poxa, será que o NPS, a pesquisa, ainda é relevante num mundo onde você tem tantos dados assim, né? E a verdade é que o NPS ele é muito importante, de novo, é uma métrica simples, é uma métrica que retorna muito rápido, que qualquer um consegue entender, tua linha de frente, todo mundo, mas ela também só mensura um pedaço da tua população. Você não pesquisa a tua base inteira de clientes sempre. Sim. Você não tem resposta de todo mundo, né? Então, como é que você faz para expandir, ter uma visão que a gente chama do NPS preditivo?
né? Então, quais são os dados que você já tem hoje que você sabe, olha, quem passou por esse caminho, quem passou por essa experiência boa ou ruim, o NPS sobe ou desce assim. Então, eu nem preciso pesquisar essa pessoa. Eu já sei, Sim. né? E eu acho que cada vez mais a gente evoluiu, o CX saiu de um mundo de... Antigamente, as pessoas queriam poder dar feedback e saber que seus feedbacks foram ouvidos. Sim. Mas isso, gente, foi sei lá, 20 anos atrás, quando o NPS foi criado, Aham. né? Aí depois, agora as pessoas elas já querem, olha, eu quero que você me entregue uma jornada que entenda que eu sou eu em diferentes momentos, Personalizado. né? E agora cada vez mais é personalizar em real time. Certo? Então, assim, não dá tempo de você fazer uma pesquisa em real Não. time. Eu liguei pra você, você já tem que saber quem sou Exato. eu, o que é Então- o meu gosto, a minha preferência. Assim, como assim você não tem essa informação? Exato. Você não então, sabe. assim, você tem que. Eu acho que é muito interessante, porque agora a gente está vivendo um mundo com a inteligência artificial generativa, que é outro buzz no momento, mas que a gente olha muito para isso no CX, que é uma ferramenta que, se bem utilizada, né, bem preparada, ela pode ajudar muito na experiência do cliente, né, na experiência do colaborador. A gente sabe que muitas organizações hoje estão experimentando inteligência artificial generativa. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil também. Primeiro dentro de casa, como se fosse um copiloto ali do teu colaborador, Sim. para tornar o teu colaborador mais eficiente e efetivo. E isso é importante, porque tem muitos episódios que no final do dia a pessoa quer falar com alguém. Sim. Tem outros que não. Quer falar, poxa, pelo amor de Deus, eu tenho que ligar para resolver, né? Hoje em dia, um cartão que foi bloqueado ali na linha, na hora que eu estava passando no supermercado. Você não, já mudou esse standard, né? Mas você quer falar com alguém, com um consultor de investimento, por exemplo. Não é comum para você ou para uma parte grande da população fazer isso simplesmente ali num chatbot, né? Sim. Então, tem vários momentos, né, episódios, eu falo muito de episódio porque a gente pensa muito em quebrar problemas grandes em problemas menores, e os episódios são problemas menores, aonde a relação humana é muito valiosa, que a gente vê que quando há um transbordo do digital para o humano, o NPS sobe. E tem muita gente, só que tem outros episódios que se transbordou do digital para o humano é porque o digital não resolveu, foi uma Sim. falha. Então a gente precisa entender isso. Temos essa jornada mapeada dentro de casa? Qual é qual? Para onde eu quero? Sim. Para que cliente eu quero fazer entender em qual que é oportuno, né? Tipo, não, esse aqui, de repente, para poder cair e ele reclamar da parte digital, o que é válido aqui que talvez eu possa ter pecado, que era para ter eficiência aqui, para ele não precisar ir lá. Porque se ele precisou ir é porque eu tô falhando porque aqui. meu autosserviço não funcionou. Exatamente. Ou não, tem demandas que realmente o contato com uma pessoa é necessário. Isso aí. Isso. Eu quero antecipar esse momento e até usar isso para o encantamento. O promotor, ele é uma pessoa que passou por oportunidades de encantamento. Ou seja, ele comprou algo pelo que a gente chama o face value, o valor de capa, e quando ele consumiu, ele se encantou. Aí, ele viu que a sua vida foi enriquecida, né? Sim. Que ele ganhou mais do que ele pagou por aquilo. Isso é encantar alguém, né? Então, tem um caminho aqui de dados importante, de analytics importante. Eu acho que essas diferentes disciplinas do mundo digital, eu trabalho com muitos colegas que são especialistas em agilidade, com muitos colegas que são especialistas em dados, né? Em tecnologia, enterprise technology, porque eu acho que esse mundo está muito misturado para conseguir entregar realmente o que o cliente quer. Essa visão cilada já não funciona mais. Não dá, né? E uma questão que é muito falada e que as pessoas têm muita dúvida e, de repente, não tem uma fórmula mágica, eu até acredito que não tem uma forma padrão, mas qual é a opinião da Luísa para periodicidade e aplicabilidade do NPS? Nossa. Eu tenho certeza que tem muita gente que sempre pergunta, é em 3 meses, é em 6?
Na Olha, sua visão estratégica, considerando. porque consultor também fala muito depende. Mas depende mesmo, porque Realmente depende de qual depende. é o seu ciclo de interação com o seu cliente. Então, Ou por analisar por ciclo, talvez. A melhor, que eu acredito que é a porque melhor você tem que, estratégia. exato, você tem que entender assim, o seu ciclo, o seu cliente, se você está num varejo alimentar, Uhum. varejo alimentar, um cliente, ele tá indo lá toda semana, todo mês, ele tá fazendo compras, ele tá. Então, aqui a experiência ela pode variar muito rapidamente. Então, você vai ter ciclos mais curtos, Sim. provavelmente, ali. Você pode medir a cada 3 meses, ou no máximo a cada 6 meses essa experiência. Uhum. Bancos, por exemplo, você está falando, interagindo com o teu banco, sei lá, todo dia, Sim. quase. Então, bancos, a gente também costuma a mensurar o que a gente chama do NPS competitivo também a cada 3 meses. Agora, por exemplo, vou usar ainda dentro de serviços financeiros, mais seguro. Uhum. Não usa tanto o seu seguro assim, você tem poucas oportunidades de interação com o seu seguro. Ou talvez um outro tipo de varejo, um varejo mais de bens mais duráveis, por Uhum. exemplo. Você não vai ter tantas oportunidades assim. Então, você vai provavelmente mensurar ali o NPS uma vez por ano. Ou a depender, Sim. a cada 6 meses. Enfim, então, eu acho que tem um quê aqui de entender a velocidade de interações que você tem com o seu cliente e mensurar. E eu acho que é importante a gente estar aqui falando do NPS, mas existem diferentes tipos de NPS. Eu falei o NPS competitivo. O Uhum. que isso quer dizer? O NPS competitivo é eu fazer uma pesquisa que seja duplamente cega, ou seja, eu não sei, eu não estou perguntando só para os meus clientes, e Uhum. os respondentes não sabem quem é que está perguntando. Então, ela é um painel aberto, mar Uhum. aberto. E a gente acredita que esse é o standard, o NPS na sua metodologia ouro de Uhum. ser mensurada, que toda organização deveria ter pelo menos uma vez por ano, aí a depender um banco, uma vez a cada 3 meses e tudo mais, para você não ficar só medindo dentro da sua própria base, Sim. porque traz vieses, Sim. né? Então, você ter um NPS competitivo, entender como a tua concorrência está indo, quem está vindo e redefinindo o mercado, é algo que a gente acredita que traz muito valor. Tanto é que dentro da Bem, a gente, e o Fred fala sobre isso, dentro da Bem a gente fazia muitas pesquisas, até hoje a gente faz muitas pesquisas de NPS para os nossos clientes de NPS competitivo. E aí a gente criou uma ferramenta que chama NPS Prism, que tem essas regrinhas de ouro, e é como se fosse um terceiro, né, isento Uhum. para mensurar isso, porque a gente já viu muitas cada um mede de um jeito. Eu falo que eu tenho um NPS assim, outro tem NPS assado, mas um mensurou só com clientes ativos 3 meses, outro mensurou com clientes ativos de 6 meses. Um pergunta, né? Eu acho que umas coisas muito loucas. Ah, não, eu só pergunto o NPS para o cliente que concluiu a compra. Eu falo, não parou para pensar que talvez, né? Quem não concluiu, Que tem talvez uma não ficou coisinha para fazer aí no caminho. feliz, né? Tem um pouco de viés, isso. Então, mas é interessante, porque criar essas regras de ouro não é só porque eu quero ter uma métrica padrão. De Sim. novo, a gente volta lá na ferramenta que te ajuda a Sim. trabalhar. Então, eu também falo, olha, você pode até ter uma ferramenta que você poderia estar medindo toda semana, mas você Uhum. consegue reagir toda semana? É um período Se de vo- análise, de interpretação, Então, se você não de consegue acompanhar. agir, Sim. assim, também não vai te ajudar muito tá perguntando toda semana pro mesmo cliente, porque o cliente vai virar e falar, Pô, mas de poxa, novo. Alabá, você me perguntou, não mudou nada, tá me perguntando de novo, eu vou cansar, né? Pra que eu tô respondendo isso aqui? Exatamente, exatamente. Então, tem um quê aqui de pensa como uma ferramenta e ela tem que ser útil para você.
né? Mas também, se você só está medindo um ano, algo que você fala com o cliente com muita frequência, talvez você tenha que repensar os seus processos Sim, internos e pensar como dar mais celeridade nisso. sim. Então, eu acredito que para facilitar, né, a compreensão das pessoas, eu acredito que a periodicidade, ela pode colocar como consideração o ciclo realmente de interação. De Se eu relacionamento. tenho se eu tenho uma interação, né, com o meu cliente que acontece muito ativamente, né, todos os meses, né, semanalmente, quinzenalmente, então eu sei que a minha periodicidade de aplicação não precisa ter um tempo tão longo. Agora, quando é aquele momento que, de repente, ele não tem tanta frequência de usabilidade, eu considero um tempo maior. Isso. Acredito que uma proporção disso como Assim, parâmetro funciona bem. funciona bem. Funciona bem. E aí vai ter os tempos de geladeira, né? Você não quer incomodar. A gente fala muito assim, olha, uma pesquisa, ela é boa ao ponto de que ela não gera incômodo, né, gente? Sim. Então, assim, estamos aqui falando em ser centrados no cliente. Uhum. O time de pesquisa também tem que Tem ser, que né? ter, tem Não que vamos esquecer isso. Tacando o cliente lá um monte de link pra ele ter que ficar Pois respondendo, que você é. vai gerar impaciência nele, com Total, certeza. vai atrapalhar mais do que ajudar. Ai, ai. Gente, bom, encaminhando aqui agora, a gente passou muito rápido, eu não sei vocês, mas olha só, Pra mim eu passou com mesmo. certeza vou rever esse episódio também, porque tem várias considerações de coisa aqui que eu mesmo quero escutar novamente, porque eu consegui tirar vários aprendizados. Eu gosto porque é uma oportunidade que a gente tem de aprender bastante, estão aprendendo muito aqui. E aí, pra gente poder caminhar para esse final, Lu, eu queria que você pudesse colocar na sua visão e concepção por esse tempo todo do seu de experiência, se você pudesse, né, complementar, concluir a frase: relacionamento com o cliente de sucesso para você é. Uau, essa é uma pergunta bacana. É tratar ele como você gostaria de ser tratado. Eu acho que é a regra de ouro, Uhum. sabe? A gente fala um pouco sobre isso. Esse é o propósito, é o core. A gente falou Uhum. muito aqui, resultados financeiros, mas assim, relacionamento com o cliente leal é você, né, tratar um cliente como você gostaria de ser tratado. E muitas vezes nós estamos aqui falando sobre isso como quem está do lado da empresa, mas a gente sofre as dores de ser quem está do lado do cliente, Sim. né? Então, vamos de vez em quando parar para pensar sobre isso. Não quero parecer aqui a idealista, não acho que isso vai conquistar coração de todos. Uhum. Para aqueles que não conquistar, capítulo 5 dos números. Mas eu acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer se a gente quer pensar em sustentabilidade de negócio. Eu acho que é importante. E eu acho que fico feliz que o mundo esteja evoluindo para aceitar essas perguntas mais, que às vezes parecem mais filosóficas, mas que demonstram o papel das empresas como um participante de uma sociedade civil, Sim. né? Então, eu acho que vai passar por várias coisas que você falou, de diversidade, vai passar por a sua capacidade de atrair talentos, né? Que tá ficando um mundo muito difícil de você atrair quem é bom mesmo. A gente passou por o que a gente fala, né? A grande resignação, né? De Sim. novos talentos. Eu acho que isso é importante para você criar uma empresa, né? Sustentável. Isso vai ser importante para você atrair investidores que olham mais para o longo prazo. A gente falou. É óbvio que ainda existe e é importante, mas o mundo do capitalismo financeiro, ele não é mais o que era antigamente. O poder de Wall Street mudou um pouquinho. E existem outras forças empurrando, perguntando e dando oportunidade para organizações que têm essa visão mais ampla de impacto no cliente, depois e como isso gera impacto no colaborador e gera impacto na sociedade. Sim. Acredito que essa vinculação e realmente essa cadeia aí de sequência realmente é um ponto diferencial e que nós estamos caminhando já para isso. Que eu acredito que se as empresas que não realmente observarem e considerarem esses pontos, esses fatores, são aquelas que não conseguirão se sustentar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, realmente não vai acontecer. Porque o mundo está caminhando para lá. Isso é uma coisa que eu acho que está muito claro. E eu até costumo brincar, que falo assim, o boom de tudo isso no Brasil ainda não aconteceu.
Nós estamos realmente tendo muitas empresas já se movimentando para essas construções, mas a gente não teve aquele boom, assim, como teve de uma era de marketing digital. Que eu acredito que isso ainda vai acontecer, sabe? Tipo assim, ou você tem, ou você tá fora, né? Que é o ponto com, ponto fora. Eu acho que a gente não percebe porque isso está acontecendo em comunidades específicas, em gerações específicas. E óbvio, no Brasil a gente tem ainda muitas restrições orçamentárias, a gente, né, até pode ter o propósito muito forte, mas acaba tendo um peso muito grande o custo daquilo no bolso do consumidor. Sim. E ele até. Isso acontece também com o ESG, né? As pessoas Sim. que falam, poxa, eu me importo muito com isso, mas no final do dia o preço é outro. Uhum. Não necessariamente a população inteira que vai pagar por aquilo. Então, mas eu acho que a gente não pode dar bobeira e achar que não chegou, ou que a gente não tem que se preparar para isso. Exato. Isso aí, exatamente. Lu, obrigada demais por você poder ter vindo aqui, Foi ter conseguido um ótimo. espaço. Adorei muito a sua vinda, você poder ter compartilhado tanto conhecimento. Aprendi muito, tá? Com você, por tudo que você colocou, todos os as insights. reflexões, as perguntas difíceis que você me fez. Que bom, fico feliz de ter sentido a vontade, viu? Obrigada mesmo de coração mais uma vez. Bom, turma, fechamos aqui mais um episódio super especial hoje com a Luísa Matos, partner daqui a Bain Company. Espero que vocês também tenham aprendido bastante. E semana que vem temos mais um episódio especial para vocês. Até o próximo. Tchau, obrigado.